Liturgia do dia 27 de abril de 2022, quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio narrado no texto de hoje mostra que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Os sacerdotes do templo estão preocupados, particularmente os saduceus, que estão furiosos com a pregação da ressurreição. Temem perder influência junto do povo. Prendem os apóstolos, mas o anjo do Senhor liberta-os, para que possam voltar ao templo e pregar a palavra da vida. Deus protege os anunciadores do Evangelho. Nada nem ninguém pode se opor ao projeto de Deus. A narrativa está cheia de ironia. Deus ri-se dos seus adversários, de acordo com o Salmo 2, citado na oração comunitária dos crentes. Deus prega uma peça aos sacerdotes e seus sequazes, reunidos com toda a sua força para se oporem ao projeto divino. Tudo está sob controle deles, mas os apóstolos escapam da prisão e continuam a pregar a ressurreição de Jesus. Deus parece divertir-se, ludibriando os seus adversários. Quem pode resistir-lhe? No texto do Evangelho, a revelação, iniciada no encontro com Nicodemos, continua a desenvolver-se e chega à fonte da vida, o amor do Pai, que dá o seu Filho para destruir o pecado e a morte. Entrevemos neste texto duas categorias joânicas clássicas, o amor e o juízo. Nos versículos 16 e 17, encontramos uma ideia cara a João, o caráter universal da obra salvadora de Cristo, que tem a sua origem na iniciativa misteriosa do amor de Deus pelos homens. O envio e a missão do Filho são a maior manifestação de um Deus que é amor. A opção fundamental do homem consiste em aceitar ou rejeitar
o amor de um Pai que se revelou em Cristo. Mas este amor não julga o mundo, ilumina-o. Colocados perante a revelação do amor de Deus, há que tomar posição, acreditar em Jesus ou recusá-lo. Quem acreditar em Jesus não será condenado, mas quem o rejeitar e não acreditar no seu nome já está condenado. A causa da condenação é uma só: a incredulidade, a recusa da palavra de Jesus. No fim deste colóquio de Jesus com Nicodemos e com cada um de nós, nada mais resta do que acolher o convite à conversão e a uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus e dá espaço a um amor que nos transcende, encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo: a verdadeira vida. Deus faz maravilhas pelos arautos da Boa Nova, porque difundem a palavra de vida. Não os preserva da prisão, mas liberta-os, mais ou menos rapidamente. Às vezes, a fraqueza da palavra dura uma noite, outras vezes dura anos, mas a palavra acaba por vencer e por avançar, irresistível, até os confins do mundo. Basta pensar no que se passou nos primeiros 3 séculos da vida da Igreja, até o Edito de Milão. Basta pensar no que se passou nos países da antiga União Soviética. Há tantas formas de prisão e de libertação, mas Jesus acompanha o caminho da sua palavra e de vários modos. Está presente aos seus mensageiros, acampando junto deles para os libertar das coações externas e internas. A figura deste mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Jesus ajuda-nos a verificar esta intenção de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo permaneceria obscuro, porque o pecado dos homens levaria aparentemente a melhor, e o juízo de Deus cairia inexorável sobre este pecado, que afastaria definitivamente o Filho do mundo. Jesus teria feito o possível para nos salvar, mas a malícia humana teria levado a melhor. A terra permaneceria nas sombras da morte, mas Deus revela a sua intenção de amor, ressuscitando o seu Filho, revelando assim que não quer o juízo, mas a salvação, a vida. A ressurreição manifesta a misericórdia de Deus para conosco e dá-nos uma esperança nova que jamais há de perecer, tal como Cristo ressuscitado e glorioso. O pecado está vencido, ultrapassado. Para além do pecado do homem, há uma vida nova que Deus nos oferece. Cristo amou-nos e entregou-se a Deus por nós como oferta e sacrifício de agradável odor. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.